Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Porque quando eu voltei, o primeiro sentimento que eu sempre tenho quando acontecia isso aí, era a mão estar me segurando aqui. E aí quando eu voltei, eu estava na capela, ajoelhado na frente da cruz, e chorando. Algumas horas depois? Eu não tenho noção do tempo, Paulo, mas eu acredito que foi uma hora e pouco depois. Porque já era umas 9h, 9h30, quando eu voltei para o quarto. E aí, quando eu voltei para o quarto, a minha esposa é fantástica, ela tem uma garra, um negócio assim muito interessante. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. E eu lembro que eu cheguei para ela e a gente sempre jogou limpo as coisas. E eu disse assim, ó, eu vou te contar o que os médicos lá me falaram, só que o restante eu não sei porque eu apaguei. Eu disse para ela, mas eu vou te contar até onde eles me falaram, e tu tem que ser forte. E eu lembro que eu contei para ela, e eu disse assim, ó, eles me falaram que tu vai estar aí até amanhã, 2 dias, 3 dias. Eu lembro que ela olhou para mim assim, deu um sorriso, ela disse assim, não vai ser agora, fica tranquilo. Ela disse assim, isso aí é um diagnóstico errado, vamos chamar outro médico. Ela disse assim, mas eu não acredito nisso, sabe? E aquilo me confortou, aquilo lá, tu vê, eu que devia estar lá para confortar ela acabou me confortando. E eu lembro que, no que eu disse assim para ela, então vou fazer o seguinte, eu vou lá pegar alguma coisa para nós comer, eu vou lá na lanchonete, e eu vou pegar um suco para ti. Quando eu saí da porta do quarto, eu dei de cara com uma moça, que era enfermeira, esposa de um colega meu. Eu não sabia que ela era enfermeira. Eu sei que eu estava saindo do quarto e eu dei de cara com ela. Ela olhou para mim assim, ué, o que tu tá fazendo aqui? Eu disse, não, estou com a esposa aqui. Aí ela entrou no quarto, conversou com ela. Aí ela disse assim, quem que está cuidando dela? Eu disse assim, é o fulano e o ciclano aí que estão cuidando dela. Aí ela me chamou para fora, assim, ela disse assim, ó, eu vou te dar um conselho. Liga para esse médico aqui, ó. E me deu um número. Me deu o número dele, do celular. Liga para esse médico e pede para ele vir examinar ela. Porque esses médicos aqui eu não deixaria a minha vida na mão deles. E ela, enfermeira, ela olhou o estado dela, ela deve ter mais ou menos imaginado. Aí eu lembro que já na hora eu peguei e liguei para esse médico, e esse médico, incrível que pareça, ele estava no hospital, fazendo a revista dos doentes dele lá, e ele disse, não, eu tô aqui no andar, ele disse assim, eu já vou até aí. Daí eu dei o número do quarto, logo em seguida ele chegou, disse assim, tá, quem que tá cuidando? Disse assim, não, quem tá cuidando é o médico tal e tal. Disse assim, bah, pois é, eu não posso me meter, né, porque já tem médico cuidando, a gente tem a questão da ética. Eu disse assim, doutor, quem me indicou o seu nome foi a fulana. Aí ele disse assim, sim, a fulana, tá. Ele disse assim, bom, então nesse caso eu vou dar uma atenção para vocês. Aí eu lembro que ele pegou o telefone e ligou para esses 2 médicos aí, e combinou não sei o que com eles lá. Daí logo em seguida ele chegou e disse assim, eu vou levar ela para fazer uma outra tomografia. Aí tirou ela de lá, levou, fez uma tomografia, voltou pro quarto. Aí algum tempinho depois, isso já era perto da meia-noite já, ele chegou e disse assim, ó, ela tá com uma trombose, né, nessa região, assim, ele disse assim, só que eu não vou poder te dar nenhuma prescrição, eu não posso te dar nenhuma orientação, porque tu já tem os médicos que estão cuidando e eu não posso me atravessar. Ele disse assim, mas ela está em boas mãos. Ele me falou assim, né, esse médico. Tá, tudo bem. Aí, mas ó, presta atenção nos sinais. A enfermeira me deu um toque, é um sinal. Eu já estava ligado, né, Porque eu sempre, para tomar uma decisão, eu espero sempre um segundo sinal, um terceiro sinal. Nesse meio de tempo, meus familiares já estavam sabendo da situação, e uma das minhas irmãs mais velha me ligou e disse assim, tu tá em qual é quarto? Eu disse, tô aqui. Aí ela veio, chegou lá e disse assim, ó, quem que tá cuidando dela? Eu disse, o médico tal e tal. Eu disse, não, tira da mão desses caras aí, tira da mão desses caras.
Me deu um outro papel e me deu um número. Disse, ó, tu vai ligar para esse médico lá em Passo Fundo. Passo Fundo dá 1 hora daqui, de Erechim. Tu vai ligar lá e vai falar com esse médico amanhã de manhã, sem falta. Ou seja, já é o segundo sinal, né? Segundo alerta. Aí peguei, digo assim, não, eu vou fazer isso aí. Aí liguei, falei com a secretária. A secretária disse assim, não, se tu conseguir trazer ela hoje, eu já consigo receber ela hoje e já atender aqui. Bom, para resumir a história e cortar um pouco o caminho, eu acabei tirando ela do hospital meio à força. Eu tinha direito a transporte de viatura, de ambulância, eles não me liberaram, né? Eu acho que eu devo ter assinado os papéis lá, eu não lembro. Uhum. E eu acabei tirando ela meio à força. Daí a única coisa, essa enfermeira, eu pedi para ela que desse um medicamento nela, para que ela suportasse a dor na cabeça, até eu poder me deslocar. Daí eu lembro que eu peguei ela, carreguei no colo, botei ela no carro e levei ela até Passo Fundo. Cheguei lá em Passo Fundo, fomos recebidos, esses médicos nos trataram muito bem, essa equipe, e ela passou a ser medicada. Bom, ela ficou 30 dias internada lá, Paulo, e eles conseguiram reverter. Ou seja, a trombose, eles conseguiram aplicar um medicamento, né, que foi um medicamento eficaz. Ele conseguiu secar aquela veia, diminuir ela, né? Só que nesses 30 dias foi bem complicado, porque eu na empresa, a gente estava numa situação bem apurada, era muito serviço, a empresa estava partindo de 12 ônibus dia para 15 ônibus, ou seja, era cobrança e coisa. E o meu guri era pequenininho, então eu ia todo dia, eu me deslocava, eu ficava à noite com ela lá, porque tinha que acompanhar o medicamento, era uma máquina bem barulhenta, e tinha que estar, então praticamente eu não dormia, eu devia dormir meia hora por noite, se conseguia, e tinha que estar cuidando, porque aquela máquina era uma máquina meio velha, e de vez em quando ela engasgava, então tinha que estar chamando as enfermeiras a cada pouco. Eu sei que foram 30 dias assim, então eu acompanhava ela de noite, de manhã eu pegava, voltava para Erechim, dava 1 hora de estrada, uma estrada bem movimentada, chegava aqui, pegava o meu guri, arrumava ele, fazia a coisinha, levava para a escolinha, ele ficava lá, ia para o trabalho, de meio-dia passava lá, via ele, coisa e tal, voltava para o trabalho, 6 horas pegava ele, levava ele para casa, para minha sogra, dava banho nele, dava comida, e a minha sogra ficava com ele. Aí voltava para Passo Fundo. Foram assim 30 dias. Nessa história de ir e voltar a Passo Fundo, uma madrugada, já era quase no final ali, do período que ela estava internada, eu cheguei num trecho da estrada que tinha aqui dá muita serração, muita neblina, e eu lembro que numa das curvas eu apaguei, me deu de novo aquele desmaio e eu apaguei. E eu, de novo, não lembro de nada. Eu lembro que aqui a nossa cidade é bem montanhosa, então o trecho todo tu vê assim, a pista assim, tu olha lá para baixo, assim, é tudo morro. Uhum. E eu fui parar com o carro, Paulo, num lugar que só cabia o carro. E o meu carro, na verdade, a única coisa que aconteceu com ele, e eu tenho o pé meio pesado, eu piso mesmo. E eu sei que nesse meio de tempo o carro ficou num local que não tinha, se eu dasse 5 metros para a direita, caía, se eu dasse 4 metros para a esquerda, caía para baixo. Eu fiquei ali, a única coisa que estragou foi um para-choque, pegou numa pedra e calçou entre o para-choque e o pneu, deu naquela pedra, eu devo ter freado e eu fiquei ali, né? Ele parou sem bater em nada, só na pedra. Na verdade, ele calçou numa pedra, uma pedra grande, ele deu com o para-choque e o pneu. Então, na verdade, ele quebrou o farolete e uma parte do para-choque. E eu lembro que eu saí do carro e eu disse assim, meu Deus do céu, como é que foi acontecer isso? Eu não lembro de nada. Se eu tivesse morrido ali, eu não teria sentido nada, absolutamente nada. Aí eu sei que eu olhei aquilo ali e disse, tá, mas não estragou nada, só dei um ré no carro e continuei, né? Voltei. Então, esse fato aí também foi um outro fato, mas, de novo, eu senti a mão de novo me segurando. Sentiu, né? Também. Foi a mesma sensação. Quando eu voltei, eu senti a mesma sensação. A mão quente, sabe? Como que se alguém estivesse segurando. Né? Então, esse foi um outro fato. Aí, a gente conseguiu superar essa fase dessa doença
Aí ela começou a fazer esse tratamento, coisa e tal. Ela teve um período ali que ela ficou com os olhos vesgos, assim, mas depois acabou voltando, tudo, se recuperou bem. Aí, teve um ano, exatamente um ano depois, eu sonhei, eu tive um desdobramento num sonho, em que eu caminhava numa estrada bem barrenta, bem barrenta. E eu lembro que tinha uma pontezinha, aquelas pontezinhas de interior, sabe, que é de madeira, assim, e eu lembro que eu subi naquela pontezinha quebrou e eu caí dentro da água. Mas, de novo, uma sensação que eu estava inflado, sabe? E eu lembro que eu caí bem suave dentro daquela água, mas era uma água muito suja. E eu sentia que nas minhas pernas batiam, assim, como se fosse braços, pés, mãos, cabeça, sabe? Uma sensação muito estranha, né? E não era gelado, era quente. Então, eram braços, pernas, e me batiam nos pés, assim, né? E eu, assim que eu voltei do sono. E eu disse assim, sonhar com barro, água suja, não é coisa boa, né? Aí, ela tinha ido trabalhar, eu estava no trabalho, e ela estava ainda se recuperando daquela doença anterior, então ela ainda estava afastada. E eu sei que ela me ligou, era 2 horas da tarde, ela me ligou no trabalho, e disse assim, eu estava dirigindo, e simplesmente do nada, eu não sei como, eu acabei subindo nos paralelepípedos, só que para mim, estava longe. Ele disse assim, tá, mas tu tá bem? Você machucou? Eu disse, não aconteceu nada, eu só bati o carro aqui, estourou um pneu, né? Ele disse, não, deixa que eu pego o carro aqui, dou um pulo aí, vou te dar um auxílio. Daí fui, encontrou ela, auxiliei. Só que daí, Paulo, começou uma nova doença. Aí ela começou a entrar numa fase tipo uma depressão, do nada, assim, e aí ela começou a perder peso. Começou a perder muito peso, e começou a ficar de cama, não saía do quarto, ficava deitada, e eu tentava tirar ela e puxar ela, ela não. Aí ela começou a meio que... Eu comecei a notar que ela não agarrava as coisas. É como se ela não tivesse condição nem de segurar uma caneta, assim, caía. Sim. Daí, nesse meio de tempo, eu disse assim, mas vou ter que levar ela no hospital. Aí levei ela no hospital e diagnosticaram ela como se ela tivesse depressão. E aí começaram a entrar com os medicamentos faixa preta na época, uns medicamentos muito fortes, e aquilo lá, em vez de ajudar, derrubava mais ainda ela. Ela ficou praticamente 30 dias fechada lá, e ela não saía, e coisa e tal. Só que ela olhava para mim assim, e dizia assim, mas eu não quero ficar aqui, eu quero sair, mas eu não consigo, sabe? Ela dizia. Aí eu disse assim, poxa vida, o que nós vamos fazer? Daí me lembrei daquele médico, porque depressão, tal, tem uma ligação com neurologia, né? E a gente não é muito servido aqui de médicos especialistas, né? Cidade pequena. Aí eu lembrei daquele médico que a moça tinha me dado o número lá do hospital, que me atendeu aquela noite, disse que não ia poder cuidar dela, me lembrei dele. Aí liguei para ele, disse assim, não, eu atendo num consultório aqui, assim, vem aqui. Aí levei ela lá, aí ele submeteu ela a uma série de testes, tirou inclusive o líquido aqui da coluna, não sei como é que é o nome disso aí, e fez uma análise por aquele líquido. Daí ele disse assim, ele veio o resultado, ele nos chamou lá e disse assim, escuta, tu passou recentemente por alguma doença? Daí ela contou o histórico dela, da trombose e tudo, e disse assim, tá, mas alguma virose, alguma coisa? Sim, eu tive sarampo, varicela, o meu guri pegou varicela e eu peguei varicela dele, ela disse. Ele disse, porque tu tá com uma taxa muito alta de vírus no teu corpo. Ele disse assim, isso aí leva a uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré. Eu acredito que tu tá com essa doença. Aí eu lembro que ele mandou ela caminhar, ela caminhou e ele olhou, ela já estava perdendo os movimentos dos pés e das mãos. As mãos ela já não sentia mais nada, ela não tinha mais tato nesse momento, como se estivesse até aqui assim. Sim. Né? Até aqui assim ela já não tinha mais movimento, nada. E nos pés ela começou a perder os movimentos. Aí ele disse assim, ela tá com síndrome de Guillain-Barré. E aí começou um tratamento. Só que o tratamento, Paulo, não dava efeito. Ele ficou 3 meses aplicando aqueles medicamentos e coisa, e não dava efeito. Ela só piorava.
Aí ela chegou a uma situação que ela já não tinha mais o que emagrecer, ela não saía mais da cama, aí nos mandaram usar cadeira de roda, ela não quis cadeira de roda, ela não se entregou, ela disse assim, eu vou caminhar, eu vou continuar, né? E aí eu sei que nessas vai e vem, coisa e tal, eu disse assim, não, eu vou levar ela para Passo Fundo. E levei ela para Passo Fundo naquele médico anterior que tinha tratado ela da trombose. Aí esse médico fez uma batelada de exames e identificou que ela estava com uma doença chamada polineuropatia, ou seja, é muito parecida com a síndrome de Guillain-Barré. Ela tem os mesmos sintomas, tudo, só que ela é mais agressiva. Se você não tratar, a polineuropatia ela vai tipo, subindo até chegar um momento que os órgãos vitais, que são involuntários, que são coração, fígado, eles param e a pessoa falece, né? E ela já estava bem avançado o caso dela. E aí eles começaram, começaram a um tratamento. Só que parece que as coisas não davam certo, sabe? Parece que tudo ia contra tu sempre batendo na parede. É como se alguma coisa me dissesse assim, cara, abre os olhos, tenta enxergar, e eu não conseguia enxergar, e era muito cético, muito cético. Então, estou contando todo esse fato, que tudo isso tem a ver. Na verdade, isso aí é o que me levou a enxergar além do muro, né? E aí eu sei que nesse meio de tempo, eu estava com ela um sábado, eu disse assim, tinha uma senhorinha que morava aqui, até falecida agora, essa senhorinha benzia, fazia benzimento. Eu não acreditava nisso, eu disse, eu vou te levar lá, porque tu quer ir, mas eu não acredito. E aí eu levei ela num sábado lá, e essa senhorinha nos chamou para dentro da casa. Ela não cobrava, ela aceitava, se tu quisesse ajudar, tu ajudava, senão ela não, era um trabalho bem de caridade mesmo. Sim. E aí eu sei que essa senhorinha me chamou para dentro da casa, e ela disse assim, o senhor fica ali fora, eu vou atender ela. Aí nisso, quando atendeu ela, chamou lá, ficou um tempo com ela, né, rezou, deu passe para ela, fez um monte de coisa. E aí essa senhora me chamou, disse, agora o senhor entra. Porque ela disse assim, eu tenho uma informação de que o senhor precisa mais de ajuda do que ela. Aí eu disse assim, mas como, né? Eu disse assim, mas é ela que está debilitada, não sou eu, né? Eu não acredito nisso, eu falei para ela. Disse, não, se o senhor quer ajudar ela, o senhor entra aqui. Entrei, aí ela disse assim, bom, primeiro ela me defumou, passou incenso, passou um monte de coisa, né, e aí ela disse assim, agora o senhor senta nessa cadeira. E tinha uma cadeira na minha frente. Aí ela disse assim, o senhor fecha os olhos, não abre, e o senhor senta. Quando eu sentei naquela cadeira, eu tive a impressão de que ela sentou na minha frente, porque eu sentia até a respiração, sabe? Eu sentia tudo, como se ela tivesse sentado na minha frente. E nisso eu resolvi abrir os olhos. Quando abri os olhos, não tinha ninguém na frente da cadeira. Na verdade, visualmente não tinha, mas alguém tinha. E aí eu lembro que ela disse assim, eu disse para você fechar os olhos, ela estava do meu lado aqui, e a respiração vinha da frente, né? Aí eu sei que ela também me deu um passe, rezou o Pai Nosso, fez um monte de pedidos e coisas, e nos liberou. Quando chegamos em casa, Paulo, no que eu entrei dentro de casa, a minha esposa sentou na poltrona, ela disse assim, eu estou bastante cansada, eu vou sentar um pouquinho aqui, eu fui pegar um copo d'água para ela começou, tá me doendo aqui, nas costas, assim, e começou a dizer, eu estou com muita dor, muita dor, muita dor. Já estava naquela loucura toda, peguei ela no colo, botei no carro, levei no hospital. Cheguei no hospital, chamei aquele médico lá, que era daqui de Erechim. Esse médico chegou, examinou ela, disse assim, olha, vamos fazer os exames, mas eu não sei o que ela tem. Aí fizeram os exames, coisa e tal, disse assim, vamos dar morfina. Aí aplicaram uma morfina para ela. Mas ela continuou reclamando de dor, e a dor disse que ia aumentando, e a mulher pulando na cama de dor. E aí o médico chegou e disse, passou um tempinho, pediu para a enfermeira aplicar mais uma dose de morfina nela. E mesmo assim não parava. Nesse meio de tempo, ela ali gritando de dor, o meu cunhado e minha cunhada entraram na sala, que já tinham um conhecimento mais aprofundado da espiritualidade. E eles já vinham há um certo tempo me falando, cara, busca a espiritualidade, vai, né? E eu
firme naquele propósito. Não, esse negócio de espírito e coisa, de ir em centro, eu não quero isso daí, sabe? Até meio que discutir com eles, né? Aí ele, o meu cunhado, disse assim, bom, se tu não quer ajuda, cara, o que eu vou fazer, né? Nesse meio de tempo, chamamos o médico de novo, disse, doutor, 2 morfinas, ela tá ainda gritando de dor. Ele disse assim, olha aqui, ó, vem cá. Me chamou para fora da sala. Ele disse assim, olha aqui, ó, e o meu cunhado junto. Ele disse assim, eu já apliquei 2 morfinas nela. Se eu der uma terceira morfina, o coração dela para, cara. Por quê? Porque ela vai se tornar muito lenta, eu não posso fazer isso. Eu disse assim, já fiz os exames, ela não tem nada. Tá, nós olhamos agora aqui, ó, contigo, não tem nada. Eu tô aplicando morfina, ela tá reclamando de dor. Ele botou a mão no meu ombro, sim, ele disse assim, eu sou médico, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita em Deus? Eu disse assim, mas é claro, doutor, eu me criei dentro de religião, leio a Bíblia, conheço, falei. Ele disse assim, não, mas não é esse tipo de crença que eu estou te falando. Eu quero saber se o teu entendimento de espiritualidade, ele é baixo, médio ou alto. Ele me disse assim, disse, tá, mas por quê, doutor? O que o senhor está sugerindo? Eu estou te dizendo, e aí ele ficou meio bravo comigo, disse, eu estou te dizendo, porque o teu caso, que é o meu caso aqui, eu não tenho mais o que fazer, não está na minha mão. E eu acredito que o caso da tua esposa esteja um pouco além. Ele disse assim, então eu sugiro que tu busque ajuda espiritual também para tua esposa. Ele disse assim, mas agora, nesse momento, eu vou tentar fazer o que eu puder fazer para ela. Aí eu lembro que ele saiu, foi até o balcão ali pegar as informações, eu acho que ele ia preparar mais um medicamento para ela, e nesse meio de tempo eu e meu cunhado entramos na sala. Quando nós entramos na sala, ela olhou para mim assim, deu um sorriso e disse assim, eu já estou ficando boa. Eu estou ficando bem. Mas eu assimilei, de novo, sinais, né? Eu assimilei aquilo que o doutor falou. Eu disse assim, poxa, um médico falando isso, olhei para o meu cunhado olhou para mim assim, disse assim, viu, cara, eu não estou te falando, eu venho te falando há quanto tempo sobre isso. Aí ela, era umas 9 horas da noite, ela deu alta para casa, bem, nunca mais teve a tal da dor. Só que ela estava naquela condição ainda bem debilitada, né, porque ela vinha fazendo aquele tratamento, né, e essa doença, ela é uma doença que, assim como ela avança lentamente, ela também leva um tempo para ela estabilizar. Em alguns casos, como foi no caso dela, como avançou demais, ficou sequelas. Então, ela perdeu os movimentos dos pés, né? Mas nas mãos voltou. Só que daí, nesse tempo, ela foi fazendo o tratamento, e aí tinha uma tarde que ela estava bem abatida, ela estava em casa, deitada, e eu lembro que bateu na porta uma moça que era uma futura cunhada minha, que ia ser cunhada, e eu lembro que ela entrou e me trouxe um papel com um número de telefone, e ela disse, olha, tu tenta, porque daí eu comentei com ela essa questão de espiritualidade e coisa, daí ela disse assim, tenta buscar uma ajuda com essa mulher aqui, ó, liga para ela. Questão de 1 minutinho, 2, o meu cunhado entraram também, bateram, chegaram, e a minha cunhada viu ela me entregando o papel, e a minha cunhada chegou e disse assim, que papel que ela te entregou aí? Eu disse assim, não, esse contato dessa senhora aqui. Eu disse assim, não, pega esse aqui, ó, pega esse contato aqui, liga para ela e vê se ela pode te receber. Aí eu lembro que eu saí lá fora, eu disse, bom, vocês ficam com ela aqui que eu vou buscar uma ajuda. Peguei, saí para fora. No que eu saí para fora, me deu um negócio assim, disse, mas eu conheço o padre aqui da paróquia, eu vou dar uma conversada com ele. Peguei e saí, fui até a paróquia ali, falei com o padre, ele estava lá, estava de boa lá, não estava fazendo nada. Cheguei lá e disse, padre, eu tenho uma situação assim, contei para ele, disse assim, o senhor não gostaria de dar uma passada na minha casa ali, fazer uma bênção, fazer uma purificação do ambiente, coisa? Ele disse, vamos lá. Pegou as coisas dele lá e trouxe, né, os equipamentos dele e foi lá para casa. Chegou lá em casa, rezou, abençoou a casa, tudo. De repente o padre sentou na mesa, Paulo, e começou a conversar comigo. De repente o cara começou a trazer os problemas dele, o homem começou a desabou em choro. O homem desabou em choro.
Não, porque eu atendo o hospital, eu atendo lá o presídio, eu vejo muita coisa, e o cara, assim, entrou numa condição de se... Aí eu pensei comigo, puxa vida, eu pedi uma ajuda aqui, e o cidadão vem aqui e eu vou ter que ajudar ele. Daí eu sei que eu comecei a conversar com o padre, e no final de contas estava eu mais consolando o padre do que ele, né? Só que depois, mais tarde, eu entendi isso. Então, só estou te relatando que foi aquele momento. Aí eu lembro que aquilo ali não me ajudou muito, fiquei assim, bom, de repente isso aí não vai me ajudar. Peguei e fui atrás da pessoa. Liguei para aquela mulher que a minha outra cunhada tinha primeiro me entregue o papel, ela não atendeu o telefone. Aí eu peguei aquele outro, que a minha outra cunhada trouxe logo em seguida, digo assim, liguei e a mulher me atendeu. Ela é uma pessoa bem espiritualizada e essa pessoa foi uma luz no nosso caminho, principalmente no meu. E essa senhora, até hoje, nos ajudou e nos ajuda muito. Sou muito grato a ela. Porque foi essa senhora que conseguiu, digamos assim, fazer com que eu chegasse a conhecer a verdade, né? E eu lembro que daí eu liguei para ela, e ela disse assim, hoje eu não posso te receber, porque eu tenho já outros horários marcados. Ela trabalhava com reiki, com orientação espiritual, regressão, um monte de coisa. E ela disse assim, mas amanhã eu consigo. Aí ela me reservou o horário. Nisso, beleza, cheguei em casa, de noite a minha esposa estava deitada, e eu apaguei a luz, botei o guri na cama e coisa, que eu sempre tinha o hábito de ler um livrinho com ele e rezar com ele. Quando eu terminei de rezar, apaguei a luz dele, quando eu cheguei no quarto, no meu lado da cama, eu vi um homem sentado, mas não tinha um rosto definido, eu só vi um homem. Só que eu não tive, como eu já tinha já meio habituado com isso aqui, né, mas já fazia tanto tempo que eu não tinha contato, mas eu não fiquei com medo. Eu senti que aquela presença não era ruim. De novo, era um sentimento de uma presença boa. E eu lembro que, sem falar, de uma forma cognitiva, ele chegou para mim, assim, ele se levantou e veio na minha direção, daí sim, aí eu consegui ver os olhos dele, né, mas identifiquei os olhos. Mas ele era como se fosse um elemento de luz, sabe, Paulo? Ele não era uma pessoa, assim, normal, sabe? Era um elemento brilhante. E aí ele chegou para mim, assim, e só me mostrou, assim, na palma da mão dele, assim, João 8, né? João 8. Mas eu entendi, estava escrito, né? E o 8, inclusive, não era de pé, era deitadinho, assim, sabe? Como se fosse o símbolo do infinito, né? João e aquele símbolo do infinito. E eu sempre tenho a Bíblia num pedestal, assim, na casa, né? E aí eu sei que eu dei, e assim como ele me mostrou, ele sumiu, desapareceu. E aí eu sei que eu dei para trás e voltei e abri a Bíblia em João 8 e li todo o capítulo de João, né? E realmente, no livro de João, ele fala sobre a questão da verdade, né? Que a gente venha conhecer a verdade e que a verdade liberta, né? E foi exatamente esse texto que me marcou. E foi um texto que, digamos assim, eu aprendi a carregar ele, e aquele momento foi onde me caiu a ficha, Paulo. Porque daí eu tinha recebido um insight do médico, meus cunhados, tinha recebido um insight, né, de outras pessoas da família também a respeito disso, e aí vem aquela pessoa e me mostra aquilo, e tu vai até a Bíblia, e a Bíblia é o nosso recurso. E quando tu tá no desespero, nesses momentos aí, é onde tu se agarra. E aí eu lembro que eu li todo aquele capítulo 8, tu tem um versículo ali que fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, alguma coisa nesse sentido. Sim. Aquilo que me marcou, sabe, Paulo? Aquela parte ali é o que me fez, sabe? É como se de tudo que tu leu ali, aquele elemento mais especificamente, porque eu entendi o que ele quis me dizer, sabe? É conhecer a verdade, cara, mas só que qual verdade? Eu não sabia exatamente qual verdade, eu precisava de mais um sinal. Aí, no outro dia, tinha um horário marcado, eu levei ela nessa senhora, e ela ficou bastante tempo com ela lá dentro. E aí eu lembro que ela saiu com ela para fora, mas ela estava bem brava. Ela disse assim, escuta aqui, tu quer ajudar a tua esposa ou tu não quer? Ela chegou assim, me deu de dedo, porque a minha esposa comentou que eu era cético, que eu não acreditava, né? E ela disse assim, tu quer ajudar ou tu não quer ajudar a tua esposa?
Eu disse assim, mas é óbvio que eu quero ajudar minha esposa, por que eu não vou querer? Eu disse assim, nós já estamos nesse martírio já há quase 2 anos. Eu disse assim, a gente não sai desse atoleiro. Eu disse assim, eu preciso buscar uma luz, eu tenho que entender o que está acontecendo. Ela disse assim, então, quarta-feira, vocês vão lá no meu centro, onde eu comando o centro, e nós vamos conversar, nós vamos entender o caso de vocês e nós vamos fazer uma limpeza espiritual. Aí, nesse meio de tempo, isso era uma semana, né? Aí, nesse meio de tempo, a minha cunhada me levou num outro centro, que ela disse assim, ó, eu vou te levar aqui, porque esse centro aqui, ele é kardecista, é um centro, digamos assim, que trabalha mais com a leitura da Bíblia, é uma coisa que vai te impactar menos, talvez tu não tenha um impacto tão grande, né? Porque para mim, assim, ô Paulo, pensando na minha... Pensa um cara ignorante, né? Ignorante em termos de conhecimento do que é a espiritualidade, né? Eu hesitei quase meia hora para botar o pé dentro do centro. Eu cheguei lá, eu não sabia se eu entrava, coisa e tal, eu tinha uma visão, porque a religião lá da minha mãe, eles tinham me ensinado que aquilo ali era, sabe, era coisa do demônio, que aquilo ali era coisa ruim. Uhum. Mas quando eu entrei lá dentro, eu nunca vou esquecer, eu senti como se eu levasse uma enxurrada de uma brisa, sabe, no rosto. E aquilo me deixou tão bem, que eu me senti à vontade. E eu entrei. E aí nós chegamos lá, eles fizeram, porque eles sentavam em volta de uma mesa, né, e conversavam. E aí nessas conversas, pessoas que eram os médiuns, eles incorporavam e eles relatavam fatos, relatavam informações para algum familiar, né? E aí, naquele momento, chegou um espírito muito forte num dos médiuns. E aí o médium começou a falar numa língua diferente, mudou, inclusive, o tom da voz, e aí ele dizia assim, não, porque ela tem débitos comigo, ela tem... E aí o médium olhou, pedia para essa senhora que comandava ali, diz, escuta, a pessoa que ele está falando está aqui, né? E aí identificaram que foi ela, né? E aí na verdade, eles não conseguiram encaminhar. A verdade foi essa. O espírito veio, lá se apresentou, o médium falou, conversou, ele se manifestou, ele disse muita coisa sobre débitos passados, uma coisa assim, mas não ficou muito claro, porque era uma língua muito estranha no início. E depois, quando ele começou a falar no português, era um português muito, muito embaralhado. A única coisa que eu consegui entender daquela conversa era isso. Aí eu sei que daí eles terminaram a sessão e eles pediram para nós esperar ali. Então, fiquei eu, a minha esposa e a minha cunhada, o meu cunhado. E aí a senhora, essa que comandava o centro, ela chamou nós ao lado e ela disse, ó, tu viu que veio a manifestação do espírito, pois então a gente não conseguiu encaminhar, né? Não conseguiu encaminhar. E é um espírito muito forte, ele está muito agressivo. Ela disse assim, então vocês vão ter que buscar uma ajuda com alguém que consiga fazer isso para vocês. Daí eu me lembro que eu pedi, tá, mas quem que pode? E aí ela me deu o contato dessa senhora que eu levei ela lá para fazer aquela conversa, a senhora que me deu de dedo lá, né? Você já voltou nela de novo a informação. Ela disse, essa senhora, ela vai conseguir ajudar vocês. Aí, como já tinha horário marcado, na outra quarta-feira, a gente foi nesse centro, né, onde estava essa senhora ali, né, que fez a indicação, e eu lembro que nós ficamos numa fila, a gente devia ter umas 10 pessoas na nossa frente, e logo na nossa frente tinha uma senhora com uma menina, uma moça, e essa moça começou a ter umas reações, começou a xingar a mãe dela, coisa e tal, ou seja, ela tinha incorporado, a menina ela era médium, ela tinha, só que não sabia lidar com aquilo, e aqui eram os espíritos, digamos assim, meio ruins ali, né, e eu fiquei muito assustado naquilo, porque eu nunca tinha visto, né, uma situação dessa, mas ela foi lá, levaram ela, fizeram a limpeza, a moça saiu bem, coisa e tal, e aí chegou a vez da minha esposa, também fizeram uma limpeza espiritual nela, e ali, assim, eu tive um contato maior com essa questão espiritual, e é onde eu consegui entender e enxergar um pouco mais, né? A partir daquele momento ali, Paulo, ela começou, depois de ela ter feito essa limpeza, ela começou a melhorar.
tudo começou a se encaixar, tudo começou a andar bem, e eu aceitei. Naquele momento foi o momento em que eu aceitei que eu estava errado e que eu tinha que mudar. E a partir dali eu comecei a frequentar esse centro. Ele é kardecista, e essa senhora, ela fez parte da nossa vida, porque daí depois eu pedi ajuda para ela fez trabalhos de acompanhamento comigo, aí ela começou a me dar material, aí eu comecei a buscar material, comecei a ler. Eu não sou muito de ler livros, assim, li algumas obras, mas eu sou muito de pesquisar. No YouTube tem muito material, então tu vai filtrando, tu vai vendo aquilo que é interessante, aquilo que não é, então por isso que eu cheguei até no seu canal na época, né? E esses fatos me levaram a enxergar, e aí que eu entendi, o João lá, 8, né, lá do versículo lá, e aí eu disse assim, puxa vida, tá aí, ó, né, e a gente conhece a verdade e a verdade liberta, e foi realmente, Paulo, aonde eu consegui enxergar um mundo totalmente novo, né, isso foi uma dádiva, isso foi uma grande bênção para nós, né, e hoje, então, eu venho trabalhando daí os reflexos da infância, né, que são aqueles problemas que a gente teve lá, coisa e tal, então eu venho trabalhando isso. Eu venho agora, eu comecei recentemente, até por orientação da minha irmã, a Tânia, a fazer as meditações. As meditações têm me ajudado bastante, e eu acho que é o caminho. Só que as meditações, quando eu faço, eu não me desdobro, eu não estou ainda fazendo essa parte, mas eu sinto que as mãos pegam fogo, sabe? É uma coisa, assim, muito interessante. É como se estivesse incendiando, né? Então, todo esse trabalho eu entendo, e aí a contribuição que eu posso dar para quem vir assistir esse vídeo, né, de que a gente, às vezes, é teimoso, a ignorância, ela nos cega, e a gente precisa enxergar as coisas, às vezes, e talvez não precisa passar tanta dor para enxergar, né? Não precisa sofrer tanto, né, para poder chegar. Às vezes, pelo amor, é mais fácil. Então, a gente, às vezes, teima em querer insistir, em querer não acreditar, em achar que tudo é uma besteira, que nos ensinaram que isso aí não existe, que não sei o quê. Cara, quando tu entra nesse mundo e tu passa a usufruir dos benefícios que o mundo espiritual lhe traz, tu passa a enxergar algo totalmente diferente. Então, a morte, eu já não vejo mais a morte como eu via antigamente, eu passei a entender melhor o que a morte quer dizer, né? E graças a todos esses sinais, todas essas coisas que eu fui passando e coisa e tal, hoje eu tenho aqui, eu sei que ainda tem muita coisa ainda para mim melhorar, para mim trabalhar, e eu estou buscando isso. Quiçá ali na frente a gente possa vir fazer outros vídeos aí, de repente, e trazer outras experiências futuras, porque é um novo trabalho que eu estou começando, e eu acho que tem algumas coisas. E aí teve em 2018, eu tive um sonho de 3 torres, de uma água calma que batia nessas torres, e aí eu tenho um tio que mora na cidade de Torres, aqui, e eu fui lá visitar ele, acabei comprando um terreno lá, construí uma casa, então eu tenho uma casa lá, eu moro um pouco lá, um pouco em Erechim, só que eu sei que eu fui para lá por uma razão, e lá eu encontrei uma senhora muito, muito espiritualizada, e essa senhora tem feito alguns trabalhos muito legais junto comigo, e ela conseguiu me trazer algumas coisas das quais eu não entendi até então. É uma pessoa, digamos assim, com conhecimento um pouco maior, né? E ela conseguiu abrir a minha cabeça para outras condições, né? E eu estou conseguindo enxergar diferente. Então, por isso, tem todo um trabalho agora sendo feito, e seguidamente eu vou para lá, né? Eu converso muito com ela, muito mais a nível é como se fosse uma mentora mesmo, né? Ela também não cobra nada, é uma pessoa que trabalha, é um trabalho de caridade, e muita gente procura ela, mas tem me ajudado muito. Então, eu digo assim, nada acontece por acaso. Eu não cheguei lá por acaso. Então, ali também tem um trabalho bom sendo feito. E a sua esposa ficou boa? A minha esposa, ela ficou bem, Paulo. Ela só perdeu, assim, o movimento dos pés. Ela não conseguiu mais recuperar. Foi feito várias fisioterapias, mas não tem... essa condição ali é irreversível, né? Mas as mãos, ela conseguiu retomar. Mas ela consegue andar mesmo assim? Ela anda, ela tem uma dificuldade um pouco, mas para, por exemplo, se abaixar, para levantar, ela precisa de ajuda, então ficou debilitada. Mas vida normal, consegue trabalhar, consegue fazer tudo.
Bem, achei interessante o seu caso, porque eu conhecia já o caso de Tânia, né? E ela me Sim, contou uma história um pouco parecida. Ela também disse que era cética a princípio, né? E falou dessas dificuldades todas de casa, mas também passou por um processo, né, de despertar, né? Também ao longo do tempo, assim como você. E só que você, como você disse, teve que passar por muitas situações difíceis, né? Muito penosas para poder sair daquela do ceticismo, né? Foi muito desafiado, né? isso A aí. sair muito desafio. E, e como você disse, né? Nada na vida acontece por acaso. Então a impressão que dá, né? Que você acredita em hoje você acredita em reencarnação e sabe que quando a gente vem para o mundo a gente vem com um propósito. Quer dizer, a gente Isso. vem com uma programação, né? Eu preciso aprender nessa vida tal coisa. E parece que a vida traz aquilo que você precisa para que você possa alcançar aquele objetivo, né? Então tem muita coerência entre o seu objetivo quando você veio para cá, a condição de vir com muito ceticismo, com muito no caso, muita curiosidade, muita desconfiança daquilo que ensinavam a você. E foi um processo muito longo, mas que trouxe você a uma situação que agora parece que é um momento assim de maturidade, né? Foi o processo da vida inteira, Paulo. Por isso que eu digo, para que sofrer, né? Aí eu me pergunto hoje, né? Por que sofrer, né? Eu não digo que o que minha esposa passou foi por minha causa, acho que não é esse o entendimento, porque ela também precisava passar por isso, eu acredito, né? Hoje tem entendimento, mas por alguma razão a gente se encontrou nessa reencarnação, nessa vida, Sim. e passamos junto todo esse processo, né? Por alguma razão. Ela para as condições dela e eu pelas minhas condições, mas isso foi onde que eu vejo isso, eu não vejo hoje isso como sendo ruim, sabe, Paulo? Eu vejo isso como sendo uma bênção. Né? Foi uma associação aí de dois projetos de vida, né? Que precisavam um do outro. Não é que ela sofreu para você aprender, mas ela sofreu porque E tinha que sofrer, era o processo dela, né? Mas que você estando junto e vivendo aquilo com ela, viabilizou o seu projeto de vida também. exatamente. Né? De Exatamente. libertação, como você diz, né? De conhecimento da verdade que levou à libertação. Agora, eu sempre costumo analisar esses fatos, esses fenômenos, procurando aprender com eles, né? O que é que eles têm a nos ensinar. E mais do que a curiosidade assim de como é, por exemplo, você falou no início que você via duas meninas brincar em torno da mesa. Isso. Uhum. Elas eram certamente seres espirituais, né, que estavam ali. Sim. Só você Hoje, via. hoje o entendimento, sim, porque era só eu que via, quer dizer, acredito que era só eu, né, Paulo? Mas a minha mãe, por exemplo, comentava com isso, ela, nossa, ela já se punha a rezar, já começava, né, a fazer um monte de coisa. Mas era um espírito, mas não eram espíritos ruins, sabe? Eram espíritos bons. Sim, era espírito puro. Né? E você via claramente elas, assim como se fossem pessoas que estavam ali, ou elas eram menos densas do que o Eram corpo menos físico? densa, Paulo, era como se fosse um véu, sabe? Um véu de luz. Mas tinha uma coloração, por exemplo, os vestidinhos delas eram rosa, com a fitinha branca, a fitinha na cabeça, sabe? Mas era como se fosse um véu assim, meio translúcido, né? Uhum. E você não estranhava isso? Não estranhava a presença dela? Não questionava? As primeiras vezes que eu vi, eu tinha medo, até porque eu era
bastante medroso nessa época aí, né? A gente era muito assustado. Mas só que com aquilo começou a se tornar uma rotina, e eu acabei que aquilo lá já não me perturbava mais, sabe? Até dormia, né? Até dormia. Eu não tinha medo, não tinha. Sei. Eu acho engraçado como também existe um paralelismo, como estou dizendo desde o início, entre a sua vida e a de Tânia, né? Porque vocês vieram na mesma família, com idades parecidas, e enquanto seus irmãos mais velhos saíram, ficaram vocês dois, né? Segurando aquela barra ali da dificuldade de relacionamento de seu pai e sua mãe. Ambos já são falecidos, né? A minha mãe ainda é viva, está fazendo 90 anos agora. O meu pai já é falecido. Ela está lúcida ainda? Bem lúcida. Minha mãe tem uma cabeça, assim, fantástica, uma pessoa muito lúcida, mas ainda muito apegada à religião, né? Então a gente respeita ela, né? Sim. É uma pessoa que sofreu muito, né? Quando você falava assim, quando eu via aquelas brigas, eu saía, mas ela ficava, né? Imagino que não foi fácil também, né? Porque o meu pai era um cara muito forte, né? Então, se a gente fosse, digamos assim, querer enfrentar, era pior, sabe? Porque daí ele fazia uma retaliação contra ela, era muito pior. E ele era violento, né? Era violento. Uhum. Mas eu já vi muitos relatos de pessoas que se tornaram muito espiritualizadas com o tempo, mas que no início enfrentaram dificuldades assim, como você enfrentou, familiar, situações muito dramáticas, né? Parece que esses desafios iniciais aí têm essa função de levar você para onde você tem que ir, né? Você só é o que é hoje porque passou por tudo aquilo, né? Teve esse histórico todo aí. Talvez se você tivesse nascido, né, como uma família bem equilibrada, com pai e mães amorosos, e que cuidassem de você, e que você não tivesse sofrido todos esses impactos, talvez você não seria um caminho para você despertar. Quem você seria hoje, né? Tendo chegado com a necessidade de despertar o seu lado espiritual, e se não fosse desafiado, né? Então, como você mesmo disse, você não vê isso como uma coisa ruim, né? Hoje em dia. Tudo isso que aconteceu não foi ruim. Foi desagradável, né? Difícil, desagradável. Mas não é uma coisa ruim que lhe destruiu, por exemplo. Não. Ficaram algumas marcas, mas eu acho que as marcas ficam para a gente sempre lembrar, né? Que o caminho é esse, e que a gente não pode se desviar dele. E eu lembro muito, assim, das passagens da Bíblia que diz que Jesus sempre disse assim, orai e vigiai constantemente, né? Então, eu tenho isso comigo, né? Até nos pensamentos, a gente tem que estar toda hora se policiando, a gente tem que estar todo momento cuidando com aquilo que tu pensa, com aquilo que tu fala, com aquilo que tu sente, né? Então, é um trabalho de construção. Uhum. É isso que você falou, é muito interessante. Você disse que recentemente tem se dedicado um pouco à meditação, né? Isso. E a meditação, ela nos mostra, nos ensina que nós não somos a nossa mente, né? A nossa mente é um mecanismo autônomo que tem a sua utilidade, mas que se a gente não vigiar ela nos leva para onde ela quiser e a gente fica sendo... em vez de dirigir os pensamentos, eles é que vão nos dirigindo. E a meditação nos coloca como testemunhas, observadores do pensamento, né? Uhum. Então, observadores do corpo, observadores dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos. E aí, quando você se torna testemunha da sua própria existência, né? Você é a própria consciência, né? Desperta. E a meditação nos ajuda muito a isso. A ser alerta. É isso que Jesus chamava de vigiar. Vigiar como? Para vigiar, você tem que sair, você tem que se desidentificar com a mente
e com as emoções, né? Se tornar uma testemunha para poder se observar, se vigiar. E aí, quando chega, por exemplo, um sentimento, chega uma ira, chega uma impaciência, uma raiva, aí você observa, chegou tal sentimento, mas eu não preciso me identificar com ele, eu não preciso embarcar naquele sentimento e fazer o que ele está sugerindo, né? Ter uma reação violenta, por exemplo, maltratar alguém, ser grosseiro, né? Isso acontece muito comigo, né? De observar, e isso ajuda muito, né? A gente a evitar muitos problemas que poderiam ter. Então, realmente, essa sua trajetória aí lhe levou para onde você tinha que ir. Tudo que lhe aconteceu, né? Agora, isso aí é a grande lição, né? Da sua vida, né? Que você despertou para ser agora uma consciência e não mais um joguete da mente, do corpo, das emoções. Mas tem muitas coisas também que você viveu, muito comprovadas, né? Por exemplo, você viu acidentes que aconteceram com seu pai e que estava longe dele. Quando realmente ele chegou, você viu que realmente tinha acontecido aquilo. Isso. Na época que ele trabalhava, né? Sofreu acidentes. Você estava acordado ou foi sonho também premonitório que você teve? Foi um desdobramento, Paulo. Da mesma forma, eu sentia que eu inflava e eu simplesmente saía flutuando. E nessa flutuação, eu já, como se fosse assim um piscar de olhos, assim, eu já estava num local, né? E eu, por exemplo, aquela vez que ele sofreu o acidente que ele caiu do prédio lá, né? Eu lembro que eu vi ele deitado no telhado, sabe? Mas não sabia que era um telhado, que ele tinha caído sobre um telhado, entendeu? Eu lembro de ter visto ele deitado e ele bem machucado. E aí eu me recordo que no que aconteceu isso aí, acho que foi no outro dia, no dia seguinte, 2 dias depois, eu não me lembro direito, porque eu era muito novinho. E eu lembro que ele contou que ele tinha caído, daí ele passou um dia, isso depois, muito tempo depois, acho que 1 ano depois, eu caminhava com ele e nós passamos no prédio, e ele disse assim, eu caí lá de cima, em cima desse telhado. E aí que eu me recordei. Daí eu liguei. Então, na verdade, eu fui ver a ligação entre o que eu vi no desdobramento com a prática 1 ano depois, quando ele passou lá e me mostrou, né? Aí então, você veio entender. Aí que eu fui entender. Assim como aquele acidente do avião da moça, né, que ficou pendurada, e você se sentiu como se estivesse no lugar dela, né, pendurado. Exato. É como se eu fosse, né, mas não era claro, sabe, Paulo, eu não tive, naquele desdobramento, eu não tive a impressão de que eu estava num avião, eu saí flutuando, e eu simplesmente comecei a cair muito rápido, e eu sentia uma dor muito grande aqui, né? Uhum. E automaticamente, quando depois que aconteceu, que eles acharam a moça, que daí mostraram as fotos, inclusive o pai dela trouxe as fotos, o pai dela era surdo, ele tinha problema, ele não ouvia, e eu lembro que ele falava muito alto, ele berrava praticamente, e eu lembro que ele trouxe as fotos chorando, ele disse, olha aqui a minha menina, aí quando eu vi as fotos, que daí eu liguei os pontos, sabe, mais ou menos porque até então também eu não tinha, naqueles dias ali, eu não tinha feito essa ligação, eu fui fazer isso depois, quando ele me mostrou as fotos, que daí, sabe, vem aquela imagem na tua mente, diz assim, mas eu acho que tá aí o porquê daquele sonho. Eu já vi vários casos, assim, da pessoa se sentir numa situação, não entender porquê, e depois saber que outra pessoa que ela conhecia, ou até nem conhecia, mas morava perto da rua dela, ela é que estava realmente vivendo aquela situação que ela sentiu. E isso, a gente fica imaginando por que isso acontece. Será que existe muita gente que passa por EQM e se conscientiza de que nós somos todos interligados? Apesar de parecermos separados, né? Nós temos uma conexão com todas as pessoas. Então, pode ser que uma pessoa passando por uma situação dessa, você sinta isso, como se você fizesse parte dela, né?
já que é uma Sim. pessoa um pouco próxima de você, você conhecia ela, né? Ela se criou com nós, na verdade, ela era muito mais amiga da minha irmã, a Tânia, do que comigo, né? Mas era uma pessoa, assim, que eu acho que ela tinha até uma condição, vamos dizer assim, especial, porque era uma pessoa muito querida por todo mundo, sabe? Era uma menina, assim, que era muito humilde, era muito simples, era muito prestativa, estava sempre ajudando. Eu não lembro dela diferente, sabe? Eu lembro dela assim, né? Então, eu acho que isso aí deve ter me marcado um pouco, né? É interessante, né? Mas são lições que a gente vai tirando de cada experiência, entendendo que nós não somos só o corpo físico, nós temos conexões invisíveis, né? Energéticas com outras pessoas. A gente pode se deslocar no tempo, no espaço, como você se deslocou para ver o acidente do seu pai, né? E isso tudo nos mostra que tendo essa conexão com a realidade, porque se você tivesse apenas sonhando com isso e isso não acontecesse, você ficaria apenas achando que o sonho era um fenômeno de criação da sua mente. Mas quando bate com o fato da realidade, você diz, não, o que eu senti corresponde àquilo. Então, isso comprova que não foi uma imaginação, não foi uma alucinação, foi algo real. Então, talvez um dia, quem sabe, a ciência possa usar isso como uma hipótese e chegar a conclusões com aparelhos que a gente não tem hoje, de que nós somos muito mais do que imaginamos ser, né? A gente não é só o corpo físico, né? E esses fatos, Paulo, assim, tem muitas outras histórias, né? Tem coisas assim, que se fosse relatar tudo, imagina, é uma vida inteira de fatos, né? Mas o que mais sempre me marcou, e eu comecei a prestar atenção nos sonhos, porque eu me recordo que a gente ia na congregação lá da Testemunha de Jeová, da minha mãe, e como eu lia muito a Bíblia, eu gostava muito das histórias lá, quando José, por exemplo, e aí eu comecei a prestar atenção nos sonhos por causa de uma vez que eu fui numa missa lá, e eu lembro do texto que o pastor lá, o ancião, falou, disse assim, ó, José era um cara que tinha o dom de interpretar sonhos, e ele interpretava os sonhos dos egípcios, dos reis, né? E aquilo me aguçou, sabe, a atenção, aquilo, e a partir dali que eu comecei a prestar mais atenção na questão dos desdobramentos que eu tinha, né, dos sonhos. E hoje, claro, eu entendo e que o sonho, na verdade, é um contato que tu faz, né, seja de algo que já passou, seja de algo momentâneo, ou seja de alguma coisa que venha no futuro, mas às vezes é embaralhado, às vezes vem coisa do passado misturado com presente, sabe? Às vezes é um pouco difícil de você interpretar. Mas essa questão, pelo menos dos sonhos, o meu guri já hoje, ele já está tão acostumado com isso, ele cresceu ouvindo essas histórias, assim, de contos, que a gente presta muito... a minha esposa, o meu filho, a gente presta muita atenção nos sinais, eu sempre oriento, né? Então, ele é um guri já que cresceu, ele já cresceu mais espiritualizado, bem mais, e ele já sabe até interpretar os sinais, os sonhos, então ele já vem, digamos assim, em virtude disso, a gente já vem ensinando ele, né? Então, aqui a gente tem o hábito assim, acordou de manhã, e sonhou com o quê? Né? E conta o sonho, a gente... Ele tem que idade, seu filho? Ele vai fazer 16 anos agora. Pois é, aqui em casa também é a mesma coisa, sabe? A gente conversa muito sobre sonhos. Essa noite passada mesmo, agora de ontem para hoje, eu tive a gente chama de sonho porque acontece durante a noite, enquanto a gente está dormindo. Mas, na verdade, não é sonho, né? Tudo que acontece nesse intervalo de tempo a gente chama de sonho, mas, na verdade, não é. Ela teve um sonho, estava viajando, foi para uma cidade aqui vizinha, e teve um sonho que ainda não me contou, porque chegou muito cansada. Disse apenas que deu uma ideia do que é que foi assim, mas depois vai entrar em detalhes. E a gente sabe que não é apenas um sonho. Eu também, antes de dormir, fiz uma pergunta, né, a meus guias. De repente me bateu uma dúvida assim sobre algo que eu estou desenvolvendo, e eu fiquei realmente grilado com aquilo, e eu disse a ele, olha,
eu não trabalho para mim, né? Eu estou trabalhando para o todo. Nós somos uma equipe, né? E eu preciso tirar essa dúvida. Eu não posso continuar sem saber que caminho eu vou tomar. Então eu quero que vocês aí me digam, me deem essa resposta. E fui dormir. Quando foi lá para acho que eram as 4 horas da manhã, que geralmente é nessa hora que me acontecem essas intervenções. Eu praticamente fui acordado, sem estar acordado. Dormindo, eu fui despertado dentro do sono mesmo, e apareceu alguém que eu não via exatamente quem era, né? E me mostrou, assim como numa tela, duas situações, né, da vida normal. E depois ele usou essas duas situações para comparar e me dar a resposta que eu perguntei, né? Ele disse, olha, tá aí, observe essas duas cenas e tem essa tal conclusão aqui. Então a sua resposta é essa. E eu fiquei impressionado, porque ele não só falou, ele falou e ilustrou, né, com cenas da vida real, como se fosse uma grande tela, assim, me mostrou. E eu fiquei muito feliz de saber que eu pedi antes de dormir e ele simplesmente me respondeu, né? Deixou tudo claro. E eu já sei o caminho que eu vou tomar. Então, isso foi essa noite passada. Então, aqui a gente vive muito isso. Eu tenho um filho também, tem 32 anos, e hoje em dia ele já foi mais cético, hoje em dia ele está mais atento, sabe? Acreditando mais nesses fenômenos. E de vez em quando ele me conta uns sonhos interessantes que ele tem. E a gente, às vezes, eu até gravo, tal, deixo guardado para depois tentar interpretar, né? Então é muito interessante quando a gente desperta para isso. Agora eu entendo, Paulo, que isso aí a gente tem que ser muito grato, porque quem consegue, digamos assim, ter esse discernimento no momento que a gente está vivendo hoje, porque você sabe, a gente lê bastante material e a gente vê que a gente tá num momento de transição, né? A espiritualidade vem falando isso já há muito tempo, e esse momento de transição, quem despertar agora, despertou. Quem não despertar agora, talvez, não sei como é que vai ser a situação de quem, né, não despertou. Mas tem, assim, ó, eu noto e eu observo, assim, que tem pessoas que, mesmo assim, frequentando a espiritualidade, elas estão muito cegas para alguma coisa. E por mais que tu tenta convencer, falar, parece que não enxergam, né? Vamos pegar aí um exemplo recente, né? A gente passou aí agora, recentemente, essa pandemia. Eu te digo assim, ó, eu estava num momento, digo assim, muito bom, porque eu não senti medo, não, sabe, não foi algo assim que me abalou. Pelo contrário, a gente às vezes até ajudava as outras pessoas a orientar, principalmente o pessoal na empresa, né? Tu diz assim, não, se proteger é importante e tudo, mas não precisa fazer disso uma coisa assim, né? O mundo sempre passou por pandemia, sabe? Parece que vem uma clareza muito grande nessa hora, né? Mas tu nota ainda que tem muita gente vivendo num aprisionamento do medo, sabe? E o medo, ele é um troço que cega. Ele cega muito. Cega, e leva a gente a tomar atitudes desastradas, né? Por causa do medo, né? Do medo. Aqui em casa o Covid assustou um pouquinho a gente. Eu fui internado, né? E dei um susto na minha família, porque depois que a gente entra no hospital, eles perdem o contato, né? Dali tudo pode acontecer, né? Pode a gente não voltar mais, né? Então, eles tomaram esse susto. E a minha esposa perdeu uma irmã, inclusive aí no Rio Grande do Sul, né? Porque ela morava aí ainda, 63 anos, ela faleceu de Covid. E o irmão dela, mais novo também, já morando aqui em Recife, quase vai embora também de Covid. Esse chegou perto, mas conseguiu se salvar. Então foi difícil para a gente. Mas a gente percebe que a gente passa por um amadurecimento muito grande quando passa por essas situações. O irmão dela passou por uma mudança muito grande. Eu acho assim, eu já ouvi dizer que todo mundo que vê a morte assim de perto nunca mais é o mesmo, né? Se sair daquela situação, nunca mais é o mesmo. E foi o caso dele. Ele passou por uma grande mudança também de consciência, né? A gente aqui em casa também, para mim, foi muito importante tomar aquele susto. Eu não cheguei tão perto assim, porque me recuperei logo,
mas de qualquer forma houve um impacto, né? Agora, você falou também no caso da sua tia, né, que faleceu, e você viu na cama, sentou ali junto da sua cama, conversou com você, deixou até um recado, né, para você visitar o marido dela, não é isso? E o fato de você ter visto ela nova, bem mais nova do que quando ela morreu, já no dia seguinte, também já vi muitos relatos assim, sabe, que inclusive quem entende bem do assunto diz que quando você vê uma pessoa que faleceu mais nova do que quando ela faleceu, realmente você está vendo o espírito dela, né? Porque quando ele sai do corpo, ele adquire a imagem que ele quer ter. Então, na maioria das vezes, a pessoa escolhe ter uma imagem mais jovem do que quando faleceu, né? Então... teve o fato, Paulo, que eu não comentei, mas teve o fato do meu pai, que tu sabe que o meu pai foi uma situação bem ruim, né? Então, ele ficou... Quando ele faleceu, quando ele ficou doente, ele perdeu a fala, né? Teve um AVC, ele perdeu a fala. Então, ele nunca conseguiu expressar, e ele não podia escrever também, porque ele paralisou todo o lado direito dele, e ele não podia escrever, não podia falar. Então, ele veio a falecer sem poder, talvez, expressar o que ele, vamos dizer assim, em algum momento, pedir desculpa para os filhos, ou coisa pelo que ele fez. Mas a gente, no nosso entendimento, a gente, com a espiritualidade hoje, a gente sabe que a gente perdoa. Eu não tenho mágoa nenhuma com ele, imagina, longe disso. E aí, logo um ano depois, não mais, acho que foi uns 2 ou 3 anos depois que ele faleceu, eu tive um desdobramento de uma noite que exatamente aconteceu isso que tu falou. Ele veio até mim, lá na casa da minha mãe, e eu lembro que ele estava deitado, num estado bem deplorável, assim, numa cama, e uma cama caída no chão, e eu lembro que ele chegou assim, estendeu a mão e disse assim, tu me ajuda, né? E tu me ajuda a arrumar essa cama? Ele disse assim. Eu disse, mas claro, pai, eu ajudo a arrumar, sim. Aí eu lembro que eu comecei a arrumar a cama dele, e eu, como sempre, fui na parte de projeto, engenharia, ele brincava sempre comigo, ele dizia assim, com o Gildo é tudo a base de engenharia, né? E ele chegou para mim, assim, no sonho, naquele desdobramento, assim, mas um sonho muito real, um desdobramento, assim, perfeito. Ele botou a mão no meu ombro e disse assim, contigo é tudo a base de engenharia, né? Tudo medido, tudo certinho. Eu disse, pai, ó, tá aqui a sua cama. E nisso, quando eu olhei para ele ficou novo, como se ele tivesse lá uns 18, 20 anos, né? E aí eu sei que ele me deu um abraço, Paulo, muito forte, e ele disse assim, filho, eu peço perdão por tudo, né? E aí eu lembro que eu acordei, naquele momento, eu acordei chorando, né? E até eu contei, na mesma hora, contei para minha esposa, disse, eu sonhei com meu pai, mas acordei chorando, né? E ela disse assim, então ele deve estar bem encaminhado, né? Então, pediu perdão, né? O que ele não conseguiu fazer na vida, aqui na Terra, fez depois, né? Essa necessidade de perdão, de pedir perdão, de ser perdoado para as pessoas que estão lá do outro lado é enorme, né? Eu já vi muitos casos assim da pessoa voltar para pedir perdão, pedir para ser perdoado, porque parece que enquanto ela se sente culpada, né, ela fica presa em alguma situação lá um pouco complicada, difícil. Então, perdão é muito necessário. E hoje, com o entendimento assim que a gente tem da espiritualidade, eu entendo hoje que o perdão e a caridade são 2 caminhos que andam juntos, né? E é algo que a gente vem aqui para exercitar isso e exatamente evoluir. Né? Então, eu também entendi muitas vezes as perguntas que eu sempre tinha, por que umas pessoas vêm para cá para sofrer tanto, vêm passar por um câncer ou coisa parecida, né? E hoje eu entendo que, muitas vezes, quando reencarna, a pessoa já vem com esse propósito de passar por isso exatamente para intensificar a purificação do espírito e poder fazer uma evolução, digamos assim, mais rápida, né? Então, são entendimentos que eu não tinha, sabe, Paulo? E eu cheguei a todo esse pouco conhecimento que eu tenho, mas graças à ajuda de muitas pessoas, né, que até hoje me ajudam, né, em termos de orientação, material que a gente busca, a gente lê, canais que nem você nos disponibiliza isso, Paulo, porque esse trabalho que tu faz, ele é fantástico,
Porque tu pensa assim, um cara que nem eu, passei a vida inteira tentando contar minhas histórias, era taxado como louco, como sei lá o que as pessoas pensavam. Então tu acaba se calando e aí você vem com uma proposta que nem essa e dá voz, dá abertura, né? E isso serve de entendimento, de certo modo é uma ajuda para quem pesquisa sobre o assunto e é uma ajuda também para quem está buscando conhecer mais. É uma terapia, né, para quem faz esse desabafo aí, né? É muito comum isso que você expressou, né? Eu preciso falar isso aqui é uma grande oportunidade para eu poder me expressar e colocar para fora tudo isso que povoa minha vida, minha mente e que precisa desaguar, né? Então, é muito importante isso. Tem acontecido isso com muita frequência. Pessoas que se sentem nessa mesma circunstância que você está hoje, né? E para mim é uma honra muito grande estar aqui e receber em primeira mão essa sua história, né? E saber que para você é um momento importante, um momento marcante e talvez um alívio para sua vida, né? Para sua existência. Hoje, Paulo, eu sou grato porque tu, mais uma pessoa que vem na minha direção, no meu caminho, e me dá a oportunidade de eu dar um novo passo na vida. Hoje eu estou dando mais um passo, e eu te confesso que eu estou saindo daqui muito feliz por poder botar para fora tudo isso aí, coisas que eu segurei muitos anos e realmente é que nem eu disse, eu só confessei isso aí com a minha esposa e hoje eu estou confessando aqui contigo e com, né? Brevemente com o mundo, né? Quando a gente publicar aqui. Isso aí. E isso tem libertado muita gente, porque muita gente se vê e diz, mas rapaz, eu passei por uma coisa também parecida, eu pensei que era loucura, tinha medo de falar, agora eu vou poder falar também. Então, tem muita gente que tem procurado nessa mesma situação. E eu fico muito feliz com isso, né? Saber que é um trabalho que tem muitas dimensões. Tem a dimensão pessoal, tem a dimensão coletiva. Eu também aprendo demais com isso. Todos os dias eu agradeço ao universo, né? A Deus, por ter a oportunidade de conversar com pessoas como você, né? Como outros tantos que vêm aqui quase diariamente, porque eu fiz uma mudança agora de casa, né? E passei uns 2 meses quase sem poder parar. E foi acumulando no meu e-mail pessoas que queriam dar o relato. E aí eu retomei agora, então praticamente diariamente tem entrevistas, né? E eu vou aprendendo muito a cada dia eu fico maravilhado das coisas que eu vi, aprendi, aí começo a praticar também na minha vida, então eu também me transformo, entende? Também cresço, tenho aprendido muito. Da mesma Isso aí forma gera uma sinergia, né, Paulo? Uma sinergia. É verdade. Uma onda, né, de coisas, como você disse, uma energia, uma sinergia, né? Uma onda que faz bem a todo mundo, né? A mim que estou aqui sendo intermediário, a você que está aí contando, as pessoas que estão nos assistindo no mundo todo. Então é uma onda do bem, né? Que ajuda muito na evolução da humanidade como um todo, né? Isso aí. Isso aí. É bem o que tu falou aí. A evolução da humanidade. A humanidade, ela passou por tempos negros, né? A gente vivenciou muito da história, né? E a gente vê, disse, meu Deus do céu, como é que essa gente conseguia viver? Mas era a evolução, era o preço da evolução, né? E hoje a gente vê que a gente não passa mais por aquelas guerras, aquelas coisas lá que tinha naqueles períodos, mas passa por outras provações, mas é tudo uma lapidação, né? E aí vem as sucessivas evoluções, né? Agora a gente tem que buscar fazer um trabalho intenso, Paulo, e é o que eu tenho buscado, assim, uma preocupação que eu tenho muito grande, é tentar acelerar ao máximo isso aqui, porque a vida da gente é um sopro, né? E se alguns vivem até 90 e outros vivem menos, também tem a sua razão. Porém, a gente tem que fazer um trabalho e se esforçar para tentar fazer uma evolução, porque eu acredito que os processos reencarnatórios,
eles acabam se desgastando, eles levam muito tempo. Então, se a gente puder, eu tenho um objetivo de poder voltar, né, talvez para a minha origem, né, porque a gente sabe que cada pessoa que está aqui, ela vem de alguma origem, né, de algum planeta, de algum lugar, né. Eu acredito que esse trabalho, ele tem uma razão, né, talvez esse processo foi meio sofrido, assim, por algum motivo, mas talvez para outros não precisa ser, né. Então, talvez um recadinho que eu deixo, assim, para as pessoas, nós temos os sinais a todo momento na nossa frente, tá? Eu sempre tomo como exemplo, assim, a gente sabe que, vamos fazer uma metáfora, uma comparação, né, tu tá dentro de uma empresa, e tu trabalha na indústria, por exemplo, e aí tu chega lá, e isso são dados, não é eu que estou falando, né? A cada tantos acidentes leves, gera um acidente grave. A tantos acidentes graves, gera um acidente de morte, né? Isso a gente sabe que existem estudos em cima disso. A mesma coisa é o que eu estou falando dos sinais que acontecem na nossa vida. Às vezes a gente pega o carro, sai que nem louco por uma estrada, e fura um pneu, e a gente sai do carro chutando, quebrando. Quem já não fez isso? Bestemando. E aí, tu não se dá conta que aquilo que te aconteceu foi um sinal para evitar que te acontecesse uma coisa muito pior ali na frente, entendeu? E esses sinais, a gente tem que estar atento a eles, Paulo, porque é esses sinais que vão determinar o quanto a gente vai acelerar a nossa evolução ou não, o quanto a gente vai ser humilde para aceitar as coisas que a gente tem que mudar, né? E o quanto a gente está predisposto a fazer essas mudanças na nossa vida. E não adianta a gente ficar culpando os outros pelas coisas que acontecem, porque, na verdade, muito do que acontece está nas nossas mãos, e é a gente que tem que fazer esse trabalho, a gente tem que se propor a isso. Então, assim, o grande recado, gente, prestem atenção nos sinais, tudo aquilo que acontece na tua vida tem uma razão, né? Se tu, por exemplo, eu adoeci agora, aí me curei, daqui a pouco eu adoeci de novo. Cara, vai atrás, tenta entender o porquê que isso está acontecendo contigo. Às vezes, que nem o médico lá me falou, cara, não está na minha mão. Da morfina é fácil. Agora, vai atrás. Talvez o problema não seja aqui. Né? É verdade. Pois Gildo. Eu aproveito, então, essas suas palavras aí, que é o recado que você traz mais forte, né? Preste atenção aos sinais, acorde, seja atento, né? Porque a maior parte da humanidade dorme. Ela enquanto está acordada, está dormindo. E uma minoria, enquanto está dormindo, está acordado, né? Que é o nosso caso. É o nosso caso. Não vou dizer que eu já estou acordado, eu estou num processo, né, de acordar, e você também. Mas a gente já tem umas histórias para contar, assim, que a gente vive enquanto dorme. Então, é um grande paradoxo, né? Os que estão acordados dormem, os que dormem estão acordados. Certo? Fico muito feliz, Paulo. Muito agradecido pelo espaço, pela oportunidade. E me coloco também à disposição. Eu sei que vai surgir dúvidas, questionamentos, perguntas, né? Sim. É só mandar mensagenzinha ali, a gente vai estar respondendo, né? Estamos abertos à crítica também, bem tranquilo, né? O que eu tentei trazer aqui foram relatos da minha vida que aconteceram, né? Não quer dizer que o que eu vivi outra pessoa vai viver, são situações diferentes, reencarnatórias, né? Cada um tem, digamos assim, os seus karmas para carregar, mas o que eu quero, mais o intuito mesmo aqui foi para exatamente trazer isso, botar isso para fora e poder ajudar quem precisa de ajuda, né? Então a gente se coloca à disposição. A gente também não está aqui querendo que as pessoas acreditem que tudo que foi relatado é a verdade, né? Não, aqui a gente expõe aquilo que a gente vive, expõe aquilo que a gente pensa, para que as pessoas reflitam, né? E sigam aí os caminhos a partir daí, o que quiser, de achar que não tem nada a ver, ou achar que tem algum sentido naquilo que a gente expõe, né? Fiquem à vontade, a gente não tem aqui nenhum propósito, só a não ser expor, né? E ajudar as pessoas a refletirem. Exatamente. Então, Gildo, fica na paz, dá lembranças aí a Tânia e a todos da sua família. Tá certo? Muito obrigado, igualmente, Paulo, tudo de bom para vocês, para tua família, que Deus te abençoe e que tu continue nesse teu trabalho maravilhoso aí que tu tá fazendo. Amém. Que assim seja. Obrigado para você também. Que assim seja. Obrigado.